Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Na verdade, eu confesso que eu tenho observado várias postagens abordando o tema sobre os principais tópicos que constituem o programa de curso da língua inglesa para iniciantes. São vídeos que eu normalmente assisto dentro do próprio canal do YouTube de outros YouTubers, né? E são, sem dúvida alguma, significativos para o aprendizado, não tem a menor dúvida nesse sentido. Contudo, o meu intuito é o de apresentar um conteúdo mais consistente que propicie ao aluno a desenvolver seu nível de conhecimento de tal forma que o torne capacitado, inclusive, a elaborar histórias e manter uma conversação criteriosa, abordando fatos do cotidiano. Eu mesmo já postei um vídeo anterior sobre esse assunto, mas ao aplicar as aulas e observar o conteúdo apresentado, eu voltei a analisar o vídeo e optei por incorporar alguns novos módulos. Enfim, desculpe aí a longa introdução. Eu tenho que me apresentar, né? Acabei não me apresentando. Eu sou o professor Alexandre Guedes e desde já aproveito para expressar o meu sincero agradecimento pela sua participação e pelo tempo que vocês estão investindo, parando suas atividades para assistir a mais esta aula aqui no canal. Sejam todos muito bem-vindos. E uma recomendação: não deixe de acompanhar a apresentação até o final do vídeo, pois dissertarei sobre 14 módulos, cada qual com suas principais características, e no final passarei alguns dados importantes sobre a continuidade do projeto. Portanto, assim, eu super recomendo, pessoal, que vocês interajam durante a apresentação, que deem uma pausa no vídeo, deixem seu comentário. É claro que as curtidas são muito importantes, né? Mas os comentários são muito mais significativos, até para que eu possa avaliar se o conteúdo desse trabalho que está sendo proposto está valendo a pena e se eu devo dar continuidade a ele ou não. Ok? Bom, vamos parar de papo e vamos à apresentação dos módulos, né? Vamos lá. Módulo número 1. Começo falando sobre alfabeto. Aí a gente trabalha pronúncia, trabalha a parte de ditar palavras, né, para trabalhar pronúncia e formação de sílabas. No caso de sílabas tônicas, como enfatizando a pronúncia de determinadas palavras que são diferenciadas de algumas outras. Essa já é a forma de você apresentar o alfabeto. O módulo 2, a gente trabalha sobre o numeral. Aí a gente apresenta a parte de números cardinais, ordinais, os anos, a forma como o método para expressar anos. Existem dois métodos, né? Duas formas diferentes de se expressar. E os dias das semanas e os meses. No módulo 3, aí a gente começa a falar sobre verbo. Apresentamos então o bom e velho conhecido verbo to be. Eu tenho como característica assim básica, isso aí já é algo que eu trago aí dos anos de experiência como professor, como consultor. Trabalhei como consultor de idiomas para executivos de grandes empresas durante muitos anos, num curso de grande porte. Além de ter começado minha carreira, evidentemente, dentro de cursinhos e dando aula para turmas, né? Eu acho o seguinte, muito se fala hoje em dia sobre a questão de você falar, de você desenvolver fala, sem ter conhecimento sobre a definição, entender sobre aquilo que você está falando. Então eu acho muito importante isso. Então em todas as minhas aulas, sempre quando eu começo um assunto, especialmente quando a gente fala de verbo, fala de advérbio, fala de artigos, enfim, a gente vai ver aí nos módulos à frente os temas, né? Eu sempre entro com a forma de definição, que eu acho muito importante. Módulo 4, a gente fala sobre tempo, horas, né? Expressando horas. Então, as diversas formas de se expressar. O que eu costumo dizer para os meus alunos é que
o curso que eu ministro para eles é um curso que é extremamente completo, extremamente dinâmico, extremamente abrangente. E eu não simplesmente me limito a uma ou duas formas de você expressar, porque quando você expressa hora, você tem às vezes uma hora, você tem 4 ou 5 formas diferentes de dizer. E eu sou extremamente cuidadoso e criterioso nesse sentido. Então eu abordo todos os aspectos diferentes de se pronunciar a hora em inglês. O módulo 5, a gente vai falar sobre artigos, definidos, indefinidos, vamos falar sobre adjetivos, enfim, vamos seguindo. Módulo 6, aí começa a entrar em outro tempo verbal, o Simple Present. Inclusive o Simple Present, pessoal, eu já apresentei no próprio YouTube, aqui no canal, tá? Uma aula, não, isso aqui a gente está falando de um roteiro de ensino, né? Isso aqui não é uma aula propriamente dita. É um roteiro que eu apresento para alunos que estejam no nível iniciante. E eu, no caso, apresentei uma aula específica sobre o Simple Present Tense. Na descrição do vídeo, vocês podem verificar aí quando vocês estiverem assistindo o vídeo, na descrição tem o link. E na tela final desse vídeo aqui, vocês vão observar que tem também o link para esse vídeo, tá? E mais uma vez eu coloco a definição do que vem a ser de como se usa, a principal forma de uso do Simple Present Tense. E aí, o que vocês estão achando? Tá valendo uma curtida? Tá valendo um comentário? Não seria a hora de dar uma paradinha, dar uma interagida, falar Guedes, professor Guedes, né, ou Guedes, conforme vocês preferirem. Eu acho que falta isso, eu acho que tá bom, tá legal, podia ser diferente assim, podia ser diferente assado. Enfim, deixa um comentário que é muito importante para eu poder avaliar o trabalho, tá bom, pessoal? Módulo 7, vamos falar de pronomes. E aí, pronomes você tem uma infinidade, né? Como eu falei, como eu sou muito criterioso, eu abordo absolutamente todos eles, não deixo nenhum para trás. Então a gente vai falar de pronome demonstrativo, pronomes interrogativos, os famosos W8 questions, né? Os pronomes indefinidos e pronomes objetivos, possessivos, reflexivos, enfim. É feita uma abordagem completa sobre todos os tipos de pronomes existentes aí dentro da língua inglesa. Módulo 8 são os nomes, né, os quantificadores, os famosos quantifiers, os countables and uncountable nouns, também muito importante. E uma coisa assim que eu gosto sempre de deixar claro, a sequência desse módulo, ela não é imperativa, tá? Ela pode ser feita, ela pode sofrer alterações de acordo com o desenvolvimento do aluno, de acordo com o interesse. E sempre são feitos N exercícios de revisão após um determinado número de módulos. Dependendo de como esteja sendo a assimilação do aluno, a dificuldade, a velocidade de aprendizado, é apresentado a ele uma série de exercícios de revisão à medida que os módulos vão sendo apresentados. Módulo 9. A gente vai falar sobre Present Continuous Tense. Na verdade, no módulo Beginner, né, no módulo iniciante, eu falo sobre 4 tempos verbais. O Present Continuous é o terceiro. Ok? Ou seja, a gente já viu o verbo to be, o Simple Present e agora o Present Continuous Tense. Mesma coisa, nunca deixo de fazer a definição, explicar o principal tipo de uso de aplicação de um determinado tempo verbal. Módulo 10. Os modal verbs. Can, could, shall, should, may, might, will, would, must, ought, ou, ora, conforme, né, dependendo aí da pronúncia de cada professor. Tem professores que pronunciam até de 4 formas diferentes.
O módulo 11. Esse é um assunto que gera uma dificuldade muito grande no aluno. Por quê? Propositalmente, eu abordo apenas 3 preposições: in, on e at. Porém, são preposições que eu uso para falar sobre lugares, endereços, posições e tempo, né? Time. No caso, são expressões que são preposições que são usadas idênticas em cada uma dessas situações, porém com significados distintos. É um assunto longo, bem longo. É um módulo bem interessante. O módulo 12 é o último tempo verbal que eu uso, né? É o Simple Past Tense, que aí eu falo sobre a questão do uso principal, e o Simple Future, que aí eu uso as duas formas de se falar o Simple Future, que é usando com will e usando o futuro com going to. E explico a diferença entre cada um deles. O módulo 13 são as time expressions. Esse então tem uma variedade absurda. Eu tenho por hábito fazer pesquisas, né, como eu falei, dentro do YouTube, e vejo professores falando sobre 10 time expressions, sobre 13, 15, se limitando a falar apenas de expressões de passado, presente, futuro. Dentro do meu curso, dentro do meu módulo, eu abordo mais de 50 time expressions. Ou acho que até mais, até passou disso. Eu faço, como eu falei, eu sou muito criterioso e exigente, e extremamente descritivo, né? Metódico aí dentro das apresentações. Módulo 14 e o último módulo são os advérbios, né? Falo sobre a definição, classificação, formação, comparação, enfim. Estes são os 14 módulos que eu utilizo para fazer a apresentação do módulo de iniciante. Mais uma vez eu perguntei, o que vocês acharam? Foi rápido demais? Eu fico preocupado com o tempo para não tornar o vídeo muito longo, né? Já que eu faço uma apresentação, uma introdução um pouco longa, eu fico preocupado com o tempo. Mas gostaria muito de saber o que vocês acharam aí do vídeo. Gostaria que vocês deixassem seus comentários. Se foi de alguma forma, se teve alguma valia para vocês, se agregou conhecimento, tá? E na tela final, como eu disse, eu obviamente agradeço, né, a atenção de cada um de vocês mais uma vez. Recomendo que, se tiver, caso tenham achado válido, que o conteúdo agrega e que vale a pena dar continuidade às aulas de apresentação, como eu já falei, já apresentei o Simple Present, posso apresentar N outras aulas, porque são vários módulos. Inscreva-se no canal, para a gente poder tentar formar uma comunidade, formar um canal de comunicação, tá? Aqui você tem a forma como tem o meu endereço de e-mail para futuros contatos. E se quiserem saber um pouquinho mais sobre quem é o Alexandre Guedes, né, o professor Alexandre Guedes, eu deixo meu link no LinkedIn para que vocês possam fazer uma pesquisa. Bom, no mais eu vou ficando por aqui. Agradeço mais uma vez a atenção de todos. Um forte abraço.